Salve com muita alegria, família Ciência. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Na sequência dos livros aí criados por Antônio de Pádua Neves, psicografados por mim e curados pela Daniele Mota, que está aqui comigo novamente, para ajudar nós aqui a explicar um pouquinho sobre ele, nós vamos falar sobre o segundo livro de Antônio, Tô na Área, Se Derrubar é Pênalti. É um livro bem interessante, que infelizmente eu não tenho, como foi o último vídeo que nós fizemos, o livro em papel em mãos, porque a gente teve aí um probleminha para fazer esse livro chegar até nós, mas eu estou com ele aqui para poder comentar com vocês. É o mesmo formato do primeiro livro, e para quem não viu o vídeo, então vou explicar. São 31 mensagens, que a ideia dele é que você possa ler uma por dia, tratando de assuntos em mensagens mais curtas ou mais longas, tratando de assuntos que possam ser interessantes. Boa noite, Daniele Mota, está aqui comigo para falar, a nossa curadora de livros. Ela tem remédio para todos... Espera aí. Ela tem remédio para todos os livros que ficam doentes. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, William. Vamos falar do segundo livro do Antônio de Pádua Neves, né? Senhor Exu Caveira, com mensagens muito importantes, muito relevantes para todo mundo. Isso. Então, aqui, para que todo mundo possa acompanhar como fizemos no anterior, vamos ao nosso multimídia. Então, aqui nós temos o livro já na sua versão final. A capa dele foi bem interessante, feita aqui por inteligência artificial. E por que Tô na Área, Se Derrubar é Pênalti? Porque o Antônio ele sempre faz isso de maneira muito peremptória para nós, né? Ele demonstra para a gente que a gente tem que estar forte na vida, né? A gente tem que estar pronto para marcar o gol. E é o seguinte, se derrubar é pênalti, você vai ter que fazer o gol do mesmo jeito, entendeu? Então, é uma forma de você poder ser chamado por uma visão futebolística para entender que a vida é a vida, e que o que ele comenta aqui tem bastante coisa a ver com isso. O autor do livro é esse senhor aqui, e esse aqui é o seu psicógrafo, tá? Humildemente sou eu. Muito bem, então aqui nós temos, ele já é a versão final, nós temos o prefácio, e quem prefacia esse livro é o próprio Antônio, tá? O que é o prefácio? É uma explicação sobre o livro. Aí ele começa falando sobre o que é ser Exu. Então ele explica qual que é a função do Exu, como é que funciona. Essa mensagem é bem grande, explicando em detalhes, inclusive níveis de entendimento do que são Exus, tá? É uma curiosidade geral, né? Pois é, tem bastante páginas aqui falando sobre isso. Aí, o segundo texto, se a reencarnação marca você. Então, ele explica aqui todas essas questões, se a reencarnação marca uma pessoa ou não. Então, aqui você pode ver bastante coisas a respeito disso. A terceira mensagem é sobre o que é karma. Então, ele explica, a partir da visão da palavra, o que é karma e de que jeito que esse negócio flui dentro da vida da gente. A quarta mensagem, ele fala sobre Dharma, tá? Que é o antônimo de karma. Então, não vou ficar explicando, gente. Eu quero que vocês comprem o livro para vocês poderem ler, aprender com ele e contribuir com a nossa casa aqui, tá legal? A quinta mensagem, alguém de fato cobra atitudes ou pensamentos? Existe tribunal que julga a sua vida? Essa, Daniela, é uma dúvida que você que chegou há pouco tempo na nossa casa pode até esclarecer. Muita gente acha, né, que você vai pagar pelos seus males, né? Acho que isso aqui é legal a gente fazer um comentáriozinho aí. Sim, com certeza. A gente mesma que se cobra o tempo inteiro, né? Eu acho que o Antônio deixa essas afirmações, essas dúvidas bem esclarecidas. Eu achei muito interessante a forma que ele fala, a gente se sente tão próximo, que a gente vê, né, que quem está desencarnado não é tão distante da gente como a gente imaginava, né? Pois é, e aqui eu me lembro bem dessa mensagem. Como ter paz nesse mundo tão conturbado? Então, ele fala aqui sobre meditação e mindfulness, né? E aí ele até falou para mim, falou, você não conhecia essa palavra, né, Cabra? Eu falei, não. Aí eu tive que procurar para saber do que se trata, né? Então, até o que ele fala aqui, práticas de meditação mindfulness podem ajudar a acalmar a mente e reduzir estresse. Nos permitem viver no momento presente e aceitar nossas experiências sem julgamento. Aqueles que me conhecem e acham que sou ignorante, sinto muito, mas aprendo como todo mundo. Entendeu? O livro todo é dele, tá, gente? Mas isso aqui eu achei bem legal, porque tem muita gente que fala, né? O jeito dele é muito simples, né? Quando ele vem conversar com a gente, né? Ele é muito simples. Então, mindfulness, né? Nossa, que coisa, né? Tem muita gente, né, Daniela, que vai ler e vai falar, esse não é o Antônio.
É, por isso que ele já se explica, aí você já vê que é bem a personalidade dele, né? Não tem como não acabar você simpatizando com ele, parece que você está conversando mesmo, lendo as palavras dele. Aí ele fala aqui sobre quem é maioral, o Orixá Exu, na mensagem 7. E sim, Exu é orixá. Sim, Exu é Orixá. Na mensagem hoje, 8, podemos ser felizes sem ter uma religião. Bem interessante essa resposta também. Na mensagem 9, Jesus veio trazer a dor e a espada, ou o amor e a superação. Bem interessante essa visão que ele trouxe de Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Então, ele faz um comentário bem interessante sobre isso aqui. Antônio parece um cabra simples, como ele mesmo fala, mas ele é bem estudado. 10, demanda pega, o que é quebrar demanda. Então, eu também, na mesma linha do que foi dito no primeiro livro, ele explica a questão de feitiçaria, demanda, e como é que você quebra essa demanda, né? 11, morri, e agora? Olha quanta gente tem essa dúvida, né, Daniele? Todo mundo, né? O que será que vem depois? Será que vem algo depois? Como vai ser depois? Gente, leia o livro, que vocês vão ver, vocês vão se surpreender. Aí ele vem com, na 12, ele vem com, perdi meu tempo lendo a Bíblia. Então, aqui muita gente também não vai gostar dessa conversa, porque, enfim, eu não vou contar, vocês têm que ler, mas ele faz uma discussão sobre essa questão. Poxa, tem muita gente que acha que basta ler a Bíblia, né, Daniela? Acho que esse ponto aqui Sim. também foi bem interessante. Vai Né? gerar alguma polêmica, com certeza. No 13, ele fala sobre onde está a verdade, e ele começa aqui falando sobre a série Arquivo X dos anos 90, né? Aí fala, muito. Poxa, mas quanta gente eu ouvi falar, mas Exu assiste televisão? Bom, primeiro que se ele é um Exu, ele está do lado de um protegido, que era o meu caso, eu assistia. Mas, independente disso, a tecnologia no plano espiritual é espetacular, e ele fala disso nesse livro também. 14, ele fala sobre os extraterrestres, se eles existem, quem são eles e o que eles já fazem na humanidade terrestre hoje. Então, aqui ele começa explicando sobre o universo, é bem interessante também falar sobre ler essa mensagem. O 15, fui ao terreiro e me mandaram tomar banho de sal grosso. Explica para que ele serve, tomar o banho de sal grosso. O 16, e o banho de ervas, na sequência, né? O 17, o que é pai e mãe de cabeça? Por que saber disso importa? É uma outra colocação bem interessante que ele faz aqui. O 18, a Umbanda é a evolução do Espiritismo, e ele explica o porquê. Respeitando as duas vertentes espiritualistas, ele explica o porquê. No 19, a diferença para os desencarnados, faz diferença para os desencarnados a religião que você segue? E já começa dizendo não, numa resposta rápida. Na 20, ele fala, os espíritos são espíritas, e ele já começa respondendo não, né? E aí você segue lendo, que é bem interessante. Na 21, ele explica se existem gnomos, silfos, salamandras ou sereias. Quem são os elementais? Ele explica quem são cada um deles. Eu adorei essa parte. Sempre gostei de tudo isso. Achei o máximo. No 22, ele fala sobre Saci Pererê, Boitatá, Bicho-Papão e outras fábulas. Também é bem legal esse comentário que ele faz aqui. No 23, se existe céu e inferno. Foi até uma colocação que a Daniele fez mais cedo nesse livro, e ele fala sobre essa questão, se existe céu e inferno. No 24, qual a diferença de guia de direita e de esquerda na Umbanda? Então, ele explica aqui também, bem claramente, do que se trata um e outro. 25, espíritos da tecnologia, como eles se comunicam? Ele também fala bem interessante aqui, ó, já fica bem claro aqui, ó. Sim, são as mesmas que você na Terra conhece e outras que ainda não conhece. Tudo nasce do lado dos espíritos primeiro para ser levado para o lado da carne. Para quem pensou que os espíritos ficavam só sentados na nuvem, fazendo nada, vai se surpreender. No 26, meu pai morreu. Ele virou guia ou quiumba, ou seja, ele virou espírito do bem ou do mal. Ele também explica isso aqui. No 27, sou evangélico e não acredito em espírito. Eles acreditam em mim? Então, é uma pergunta intrigante e até divertida de se refletir. E aqui ele explica também essas questões.
No 28, tem um problema e não tem solução. O terreiro me ajuda a resolver isso? Uma outra coisa bem interessante de ver a visão dele aqui nesse caso. 29, como alcançar uma graça no espiritismo e na Umbanda? Dia 30, bebida e fumo na Umbanda. Para que tudo isso? Para que fuma? Para que bebe, né? Todo mundo tem essas dúvidas, né? Sim. E 31, dizem por aí que todo mundo é médium. Para que então desenvolver a mediunidade se todo mundo tem? Isso aqui é uma coisa legal que a gente já falou, inclusive, no nosso curso de médiuns aqui, né, Daniela? Exatamente. Todos são médios, né? Mas nem todos são Então é trabalhos. isso, ó. Em 67 páginas, ele discorre sobre todos esses assuntos. Eu acho, particularmente, esse livro uma delícia. Eu adorei receber. E depois ler, claro, né? Simples, esclarecedor, a gente fica, meu, é legal mesmo, porque realmente abre a nossa mente para várias questões, é muito legal. Vamos lá para a gente poder ter um parâmetro de comparação. Você, entre o livro 1 e 2, qual que você gostou mais? Eu vou ser sincera, eu gostei mais do primeiro, porque me surpreendeu, né, com várias questões que eu tinha alguma dúvida, coisa simples mesmo do dia a dia, tipo, né, o equilíbrio mente, corpo e espírito, dúvidas se existe reencarnação. Por mais que a gente saiba que existe, é bacana você ouvir de um espírito falar sobre o assunto, né? Então, o primeiro eu achei bem interessante. Agora, o segundo que me chamou mais atenção foi a explicação do Exu, exatamente a função do Exu, todo a hierarquia que eles têm. É muito interessante, mas foi um que me chamou mais atenção. Beleza. Então, minha gente, eu quero agradecer a você, dizer que para você adquirir esse livro e os outros também, você pode ver aqui na descrição do nosso vídeo. Aqui embaixo também tem a nossa comunidade para você acessar. 3 grupos, informações e mensagens, vídeos, áudios e links relevantes. E trabalho assistencial Chico Xavier, que ajuda famílias carentes aqui da cidade de Peruíbe, vai começar a ajudar agora os animais. Também tem aqui embaixo o nosso Instagram, que eu quero mostrar para vocês, inclusive agora também, que também é responsabilidade da Daniele, né? Essa pessoa aí muito especial que chegou na nossa vida para nos ajudar a mexer com essas coisas todas. Olha aqui o nosso Instagram, ó, Sente OFC. Você pode ver ele lá, aqui embaixo. Ele tem coisas bem interessantes, como as nossas obras, mensagens, aqui as fotos da minha formatura de sacerdote, ó. Bem legal, aqui falando sobre o dia de Santo Antônio e dia de Exu, sobre a característica dos marinheiros. Aqui, fotos de trabalhos que a gente desenvolveu, uma homenagem aqui feita para os paladinos do espiritismo, que estão já no plano espiritual. Então, uma série de coisas bem legais que nós temos aqui. Esse videozinho é campeão, eu recomendo muito que vocês assistam. Enfim, coisas bem legais aqui no nosso Instagram, tá? E é o nosso canal de comunicação. Fala um pouquinho mais dele aí, Daniela. No nosso Instagram vai ter sempre mensagens, né? Explicando um pouquinho sobre o mundo espiritual, a Umbanda, o Espiritismo, que são tantas dúvidas, né? Então tem sempre alguma informação bacana. É um canal de comunicação, por quem tiver dúvidas sobre qualquer coisa, sobre espiritualidade, sobre os livros, quem quiser adquiri-los, quem quiser saber um pouquinho mais, informações sobre as nossas giras, os nossos trabalhos, quem quiser participar das giras, quem quiser colaborar. Então, o Instagram é o nosso canal de comunicação com vocês. É isso. E aqui embaixo também tem o nosso Pix. Aqui embaixo também tem o nosso Pix para que você possa contribuir com a nossa casa. A gente está terminando a obra para inaugurar agora em 19 de julho, nesse mês aqui, para que vocês possam acompanhar a gente. Rua Silvio Pinto Soares, 917, bairro Samburá, em Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. Trabalhos a cada 15 dias, começando em 19 de julho. 11 horas da manhã, Evangelho Espírita Cristão. 7h30 da noite, giras umbandistas. Cada sábado vai ser uma gira diferente. E às sextas-feiras, a partir da quinzena seguinte, evangelhos também às sextas à noite, às 7 horas da noite, tá? Que vão acontecer nesse mesmo espaço. E os nossos evangelhos aqui no canal Conversando sobre a Espiritualidade, você tem conversa sobre a espiritualidade todos os dias. Terças e sábados, vídeos como esse aqui de conteúdo exclusivo. Quartas-feiras, podcast no caminho da espiritualidade. Assista um que tem contando a vida da Daniela, inclusive, tá bem legal. Sextas-feiras, evangelho, que a gente grava e publica. Segundas-feiras, aulas do professor Nestor.
e de domingos, estudo do Livro dos Espíritos. Nosso canal é bem recheado de informação que você pode aprender bastante sobre os assuntos. Legal a ideia? Quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente e sigam conosco conversando sobre espiritualidade, estamos sempre com vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, faça os seus comentários que eles viram vídeos respondendo perguntas. Legal a ideia? Gratidão para vocês, Daniele, muito obrigado, um salve para todo mundo, até a próxima, axé. Axé.